O ar dentro daquela catedral parecia pesado, quase sólido. Eu estava diante do altar. O perfume das flores brancas parecia forte demais, e o som dos meus próprios batimentos ecoava nos meus ouvidos como se fossem tambores fúnebres. Quando olhei para o lado, esperando encontrar o olhar do Marcelo, encontrei apenas um vazio que parecia engolir toda a esperança que eu havia cultivado nos últimos 5 anos. Ele não estava lá. E o bilhete que recebi segundos antes de entrar, entregue por um mensageiro que mal consegui identificar, ainda queimava na minha mão como se fosse um braseiro. Naquele momento, eu ainda não sabia. Mas aquele pequeno pedaço de papel na minha mão iria destruir não apenas aquele casamento. Ele iria destruir tudo o que eu acreditava saber sobre o homem que eu amava. Antes de mergulharmos no que realmente aconteceu naquele dia, se você já sentiu que o chão desapareceu sob os seus pés justamente no momento que deveria ser o mais feliz da sua vida, inscreva-se no canal, porque hoje vamos falar sobre algo muito mais profundo: como reconstruir a própria identidade depois de ser abandonada. Tudo começou 5 anos antes, numa tarde chuvosa em uma pequena cafeteria no centro da cidade. Marcelo era o tipo de homem que parecia ter saído diretamente de um livro de romance. Atencioso, culto e com um sorriso que transmitia segurança. Aos poucos, fomos construindo nossa relação sobre pilares que eu acreditava serem inabaláveis. Compartilhávamos sonhos de viagens, conversávamos sobre a decoração da casa que um dia compraríamos e até sobre os nomes dos nossos futuros filhos. Eu realmente acreditava que havíamos alcançado aquele nível de conexão onde a traição ou o abandono simplesmente não aconteceriam. Nossa comunicação parecia exemplar. Eu sempre fui uma mulher independente, mas encontrei em Marcelo alguém que parecia celebrar minhas conquistas tanto quanto celebrava as dele. Mas os primeiros sinais começaram a aparecer de forma silenciosa. Não foram brigas explosivas nem discussões sobre dinheiro. Foram pequenos silêncios. Marcelo começou a hesitar antes de responder perguntas simples sobre o trabalho. Ele também passou a deixar o celular virado para baixo sobre a mesa. Uma mudança pequena de hábito que, na minha ingenuidade, eu atribuía ao estresse dos preparativos do casamento. O distanciamento emocional foi chegando como uma neblina que cobre uma floresta pela manhã. No começo você nem percebe, mas quando se dá conta, já não consegue mais enxergar o caminho. A intimidade que antes era viva e próxima, começou a se tornar algo mecânico, quase uma obrigação para manter as aparências diante das famílias. Eu me perguntava se aquilo era apenas medo do compromisso definitivo. Algo comum, diziam todos, antes de um passo tão grande. O momento central de toda essa história foi o dia do casamento. Eu estava no camarim, cercada pelas minhas madrinhas, sentindo aquela mistura de euforia com nervosismo. Quando recebi o envelope, imaginei que fosse uma carta de amor. Uma dessas declarações românticas para serem lidas antes do sim. Mas o papel parecia frio, branco demais. A caligrafia era apressada, e eu quase não reconhecia como sendo dele. As palavras eram curtas, diretas, brutais. Lembro até hoje do som do papel tremendo entre meus dedos. Minhas mãos estavam geladas, mas meu rosto queimava de vergonha. Ele dizia que não estava pronto. E mencionava uma colega de trabalho como motivo para sua partida. Uma mulher que eu conhecia. Alguém que já tinha jantado conosco semanas antes. A humilhação veio antes da dor. Eu estava vestida de branco, com centenas de pessoas esperando a minha entrada, e meu mundo acabava de desmoronar em um pedaço de papel. Naquele momento, o choque emocional foi completamente paralisante. Curiosamente, eu não chorei. O corpo humano possui um mecanismo de defesa impressionante para momentos de trauma extremo: a dissociação. Eu fiquei parada, olhando para a nave da igreja, sentindo como se estivesse assistindo a um filme sobre a vida de outra pessoa. Os convidados começaram a cochichar. A música de entrada, uma melodia suave que deveria marcar o início de uma nova vida, parecia estranha e irritante. Quando finalmente caminhei até o altar, não foi para casar, foi para enfrentar o vazio. O padre olhou para mim, percebeu a palidez no meu rosto
E antes que eu dissesse qualquer coisa, o silêncio na igreja se tornou insuportável. Eu não anunciei que ele havia fugido. Eu simplesmente me virei, caminhei de volta pelo tapete vermelho e saí. Enquanto caminhava, uma única pergunta ecoava na minha cabeça. Como uma história de 5 anos pode terminar em silêncio? O abandono não foi apenas contra mim, foi contra toda a nossa história. As semanas que se seguiram foram um verdadeiro borrão emocional. Eu acordava no meio da noite esperando encontrá-lo ao meu lado, apenas para ser atingida novamente pela realidade da ausência. Mais tarde, a psicóloga que me acompanhou descreveu aquilo como o luto de uma morte sem corpo. Você não chora apenas a perda de alguém. Você chora a perda da pessoa que acreditava que aquela pessoa era. Descobrir depois que a traição já vinha acontecendo há meses trouxe ainda mais dor. Eu era a única que não sabia, e isso me fez sentir profundamente estúpida. Como eu não percebi? Como deixei sinais tão claros passarem? Onde estava a minha intuição? Hoje, olhando para trás, consigo enxergar isso com outra perspectiva. A dor da traição não está apenas no que o outro fez. Ela está na destruição da nossa própria percepção da realidade. Quando uma mentira profunda é revelada, nosso cérebro precisa reescrever toda a memória do relacionamento. Aqueles jantares felizes talvez não fossem tão verdadeiros. Aquelas promessas talvez fossem apenas palavras vazias. Reconstruir a própria vida depois de algo assim exige, antes de tudo, algo muito difícil: aprender a se perdoar. Precisamos parar de nos culpar por termos confiado. Confiar é uma virtude, não uma fraqueza. O fato de Marcelo ter escolhido a desonestidade fala sobre o caráter dele, não sobre o meu valor. Do ponto de vista psicológico, o trauma da traição ativa no cérebro áreas muito parecidas com as da dor física. É por isso que o coração aperta, o fôlego parece faltar e o estômago se revira. O que aconteceu comigo foi um choque traumático, mas também foi um ponto de ruptura necessário. Sem aquele final brutal, talvez eu tivesse passado a vida inteira ao lado de alguém incapaz de ser honesto consigo mesmo, quanto mais comigo. A humilhação pública, por mais dolorosa que tenha sido, acabou me impedindo de tentar qualquer tipo de reconciliação. O abandono, mesmo cruel, me libertou da inércia de um relacionamento que já estava morto muito antes do dia da cerimônia. A reconquista de si mesma começa quando você para de buscar respostas no outro e começa a se perguntar como quer viver a partir de agora. A pergunta que deixo para quem está passando por um momento de crise é: em que momento você começou a sacrificar sua própria intuição para manter o conforto de uma relação que já não era verdadeira? Resiliência não significa esquecer o que aconteceu. Significa integrar a experiência à sua história sem permitir que ela determine o seu futuro. Muitas pessoas me perguntam se eu voltei a confiar em alguém. A verdade é que aprendi primeiro a confiar em mim. Quando você sabe quem é e quais são seus limites, a chance de ser surpreendida da mesma forma diminui muito. O recomeço não está necessariamente em encontrar outra pessoa. Está em se tornar uma nova versão de si mesma. O trauma tem o poder de nos quebrar em pedaços, mas também tem o poder de revelar quem somos quando tudo aquilo que sustentava a nossa identidade desaparece. O casamento não aconteceu, mas a mulher que saiu daquela igreja era muito mais forte do que a que entrou. Agora eu te convido a refletir. Qual ferida do passado você ainda permite que influencie a forma como você se relaciona hoje? A traição quebra um contrato, mas a libertação sempre será uma escolha. Se este relato tocou algo dentro de você, deixe seu comentário. Compartilhe como você lidou com o momento mais difícil de traição ou abandono da sua vida. Vamos construir aqui um espaço de apoio e inteligência emocional. Não esqueça de curtir o vídeo se ele trouxe alguma clareza para o seu processo de cura. E lembre-se, o seu valor não depende das escolhas de ninguém, apenas das suas. Continue crescendo, continue se respeitando e, acima de tudo, mantenha a sua verdade acima de qualquer mentira. Muitas vezes,
quando olho para trás, percebo que o maior erro que cometi não foi não enxergar os sinais. Foi ter silenciado a minha própria voz. Existe algo curioso no comportamento humano. Desenvolvemos uma habilidade impressionante de justificar o desrespeito. Criamos histórias na nossa própria mente para explicar atitudes que, no fundo, sabemos que não estão certas. Dizemos que a pessoa está estressada, que teve um dia difícil, que precisa de espaço ou que as coisas vão melhorar com o tempo. Mas, na verdade, estamos apenas anestesiando nossa intuição. A intuição é aquela primeira faísca. Aquele desconforto no estômago que surge quando algo parece fora do lugar. Ignorá-la é muitas vezes o primeiro passo para nos afastarmos de nós mesmos. Durante um processo de reconstrução, é comum sentir raiva. Uma raiva profunda. Não apenas pelo que foi feito, mas também pelo tempo que passou enquanto você tentava se adaptar a algo que não era saudável. Mas é importante lembrar de algo. Não se culpe pela sua capacidade de amar. Ser leal, honesta e dedicada nunca será um erro. Ter um coração generoso é uma qualidade rara. O erro do outro não deve transformar você em alguém fria ou cínica. O verdadeiro desafio não é endurecer. É aprender a estabelecer limites. Limites não são barreiras para afastar pessoas. São apenas uma forma clara de mostrar o que é aceitável na sua vida. Pense em quantas vezes você já saiu de uma conversa se sentindo drenada emocionalmente. Quantas vezes pediu desculpas por sentimentos que eram legítimos. Em muitos casos, o abuso emocional é sutil. Ele não deixa marcas físicas, mas desgasta profundamente o espírito. Ele aparece no silêncio punitivo, na manipulação de fatos que faz você duvidar da própria memória, ou na constante necessidade de justificar tudo o que sente. Quando você decide que sua paz é inegociável, algo muda. Pessoas que não respeitam a sua verdade começam a se sentir desconfortáveis ao seu redor. E muitas vezes acabam se afastando. E esse afastamento não é uma perda. É um filtro. Muitas vezes o medo da solidão é o que nos mantém presas em lugares que já não oferecem abrigo. Estar sozinha não é o mesmo que se sentir solitária. A solidão é um estado emocional. Estar só é apenas uma circunstância. Quando você aprende a aproveitar a própria companhia, o medo da solidão perde força. Você começa a tratar a si mesma com a mesma gentileza que teria com uma amiga querida. A reconstrução de uma vida depois de um trauma afetivo passa inevitavelmente pelo luto. Não choramos apenas pela morte de pessoas. Choramos também pela morte de sonhos, de planos e da imagem que criamos sobre alguém. Esse processo não tem prazo. Haverá dias bons e dias difíceis. E isso faz parte. A resiliência não é uma linha reta. Ela é cheia de altos e baixos. O importante é que, depois de cada queda, você se levante com mais consciência sobre si mesma. Observe também o impacto das redes sociais nesse processo. Vivemos em uma época em que a felicidade muitas vezes parece uma performance. Vemos apenas recortes da vida dos outros e acabamos comparando nossos bastidores com o palco alheio. Essa comparação é extremamente injusta. A vida de ninguém é perfeita. Existe uma frase que gosto muito. A traição revela o caráter do outro, mas a sua reação revela quem você é. Eu escolhi não transformar o ressentimento em parte da minha identidade. O ressentimento é como um ácido que corrói quem o carrega. Perdoar não significa justificar o que aconteceu. Significa apenas retirar daquele evento o poder de controlar a sua vida. O perdão é um ato de liberdade. Durante muito tempo eu pensei que aquele dia na igreja tinha sido o pior dia da minha vida. Hoje eu entendo algo diferente. Foi o dia em que a ilusão terminou e a minha verdadeira vida começou. Quero deixar uma última reflexão. Se você pudesse escrever uma carta para a pessoa que você era 5 anos atrás, o que diria? Talvez dissesse para confiar mais na própria intuição. Talvez dissesse para não aceitar migalhas de amor. Talvez apenas dissesse que tudo iria passar.
E a verdade é que essa mensagem já chegou até você. Você não está sozinha. Milhares de pessoas estão passando pelo mesmo processo de reconstrução. A vida não é um destino final. É um processo constante de transformação. Não permita que um capítulo difícil encerre a sua história. Você ainda tem muitas páginas pela frente. E a caneta continua nas suas mãos. Seja corajosa para viver a sua verdade. E gentil consigo mesma em cada passo dessa jornada. Sua força não está em nunca ter sido ferida. Sua força está em ter encontrado coragem para cicatrizar, crescer e continuar acreditando no amor. Começando sempre pelo amor que você dedica a si mesma. Obrigado por compartilhar este momento comigo. Um novo capítulo. Um recomeço. Uma chance silenciosa de se reinventar. Até a próxima.